Boa noite. Mais um dia, às 8 horas. É a nona live, a nona transmissão ao vivo que eu estou fazendo nessa sequência, né? A gente vai até amanhã. Amanhã eu falo sobre família. Hoje, todas as outras transmissões ao vivo que eu tenho falado, eu estou falando sobre constelação familiar, né? O tema que eu trabalho, que eu gosto muito de falar, que eu gosto muito de contribuir. As outras transmissões, elas estão aqui ainda na linha do tempo, se você está vendo aqui no Facebook, depois ela vai, né, eu estou gravando o vídeo e colocando também no YouTube, mas se você está vendo aqui no Facebook, só você rolar na linha do tempo que elas estão ali ainda. Então, eu comecei falando sobre o que é a constelação, essa foi a primeira transmissão ao vivo. Depois falei sobre as ordens do amor, que são as ordens que regem a constelação familiar. Depois disso, então, falei sobre como a transformação funciona, como que ela causa transformação, como que ela causa impacto na gente, né, na nossa vida, e como que ela transforma, de fato, a nossa vida. E aí, depois disso, então, nessa semana eu entrei falando alguns temas específicos, né? Segunda-feira eu falei sobre carreira, na terça-feira sobre relações e relacionamentos, na quarta-feira falei sobre dinheiro, prosperidade. Hoje é quinta-feira, eu vou falar sobre autoestima e amanhã sobre família. Então, são todos temas relevantes que as pessoas acabam me procurando muito para fazer constelação, né, para entender por que às vezes ainda elas estão presas ou se prendem com alguma questão e que acabam não conseguindo resolver sozinhas, né? Eu sempre digo que a constelação, ela não é para todo mundo, né? A gente não tem um problema e aí eu vou lá e faço uma constelação com o intuito de que a constelação vai resolver esse problema para mim. Na verdade, a constelação ela vai trazer consciência para as situações em que eu estou passando. Eu tento resolver esse problema sozinho, muitas vezes, e aí eu não consigo. E aí, por conta disso, ao não conseguir, eu falo, poxa, o que me prende ainda? E aí, nesse movimento de que tem algo me prendendo, aí eu falo, bom, então eu posso entender, eu vou fazer uma constelação para trazer a consciência para entender ainda o que está me prendendo, para entender o que tem por trás. E com isso, então, eu posso soltar alguns nós, alguns emaranhamentos, como a gente diz, para que eu siga adiante. Eu vou retomar um pouquinho o conceito de constelação, para quem não viu os primeiros vídeos, ou o primeiro vídeo, né, só para a gente começar a conversar e falar sobre constelação, mas eu queria lembrar que para aprofundar nos temas, né, que a gente tem falado, para aprofundar no tema de constelação familiar, eu faço o curso de constelação, eu dou um curso de constelação, que é um curso de autoconhecimento, um curso terapêutico e também de conhecimento de teoria da constelação. Então, eu aprofundo em cada um desses temas que eu tenho falado aqui, e aí a gente tem a oportunidade, né, quem participa do curso tem a oportunidade de tirar dúvidas, de se constelar, e da gente aprender e estudar um pouco mais profundamente sobre tudo, sobre todos esses temas. Mas vamos lá, então, o que é a constelação, né? É uma oportunidade que eu tenho de representar os meus problemas, né? Colocar eles para fora. Muitas vezes, né? E o Jung fala muito isso sobre o inconsciente, não só Jung, vários outros psicólogos, várias outras linhas da psicologia, falam muito que, assim, a gente tem uma superfície, que é o que a gente consegue enxergar, mas ela é um pequeno... Imagina um iceberg. O iceberg, a gente não diz que tem um terço para fora da água e 2 terços para dentro? Então, a gente é assim, a nossa mente é assim, né? A gente tem um pedaço para fora que a gente consegue enxergar, a gente consegue entender, a gente consegue explicar, mas tem uma grande parte que está lá dentro. E essa grande parte que está lá dentro é o inconsciente. E ele nos prende, ou ele nos traz algumas dúvidas, algumas respostas também, que a gente não consegue acessar sempre. E ele está aqui dentro. Com a constelação, o que a gente faz? A gente pode colocar isso para fora, a gente coloca o nosso inconsciente, a gente consegue acessar o nosso inconsciente por meio de representação. Seja numa constelação em grupo, com pessoas, seja numa constelação individual, em que a gente faz a representação por meio de bonecos. Então, é uma maneira de acessar o nosso inconsciente, sim, a constelação, e a constelação é uma terapia. Por quê? Porque a gente não só acessa, mas a gente resolve, a gente consegue perceber onde existem alguns nós
e a gente já usa algumas frases de cura, ou seja, usa toda a técnica da constelação para que a gente solte esses nós, solte esses emaranhamentos. E aí, com isso, então, a gente pode seguir adiante de uma maneira mais forte, né? Com mais clareza, com mais consciência, eu gosto muito de usar essa palavra, com mais consciência. Porque a partir de então, a gente realmente traz à consciência algumas coisas que estavam lá guardadas, que a gente não tinha condição, não tinha conhecimento. Como que a gente faz isso? Equilibrando, né, a nossa vida com base nas ordens do amor. Então, convido vocês a verem os outros vídeos, sim, que eu explico as ordens do amor, porque se a gente busca o equilíbrio com base numa ordem, é interessante a gente saber qual que é essa ordem, então, né? Bom, e hoje, e aí, como eu falei, eu expliquei as ordens, e aí a constelação, como ela tem um impacto muito grande, a gente está olhando sempre para o nosso inconsciente, ela tem um impacto, na verdade, sobre todos os pontos da nossa vida, né? Seja carreira, como eu falei na segunda-feira, sobre carreira, profissão, as minhas escolhas de carreira, as minhas escolhas profissionais, seja as minhas relações, os relacionamentos, né? Como eu me relacionamento com as pessoas, como que eu me relaciono com as pessoas, né? Sejam cônjuges, sejam os pais, filhos, amigos, né? O relacionamento também diz muito sobre a gente, né? O que a gente espera, o que a gente dá, o que a gente espera em troca numa relação. Seja em termos de dinheiro, poxa, como que o dinheiro flui na minha vida, ou se ele não flui na minha vida, se eu tenho dinheiro, ou se o dinheiro falta, se eu tenho abundância, se eu tenho prosperidade, também tem alguma coisa lá, tem alguma crença minha, tem algum sabotador mesmo interno, que às vezes me segura e me prende, que não me permite ganhar dinheiro com o meu trabalho, por exemplo, né? E hoje, falando de autoestima e entrando no tema, né, de hoje, também tem isso. Poxa, como que eu me sinto no meu lugar? Porque o grande ponto, e quando a gente fala da constelação, é a gente cada um tá no seu lugar. A gente entende muito e a gente percebe muito que no nosso sistema familiar, nos nossos sistemas familiares, muitas vezes a gente não está no nosso lugar. Ou a gente está representando, a gente está identificado com alguém de outro, né, de outra geração, algum ancestral, ou de outro relacionamento dos nossos pais. A gente energeticamente está conectado a alguma pessoa, alguma situação, e a gente traz isso para a nossa vida. Ou a gente está no lugar também invertendo uma ordem que a gente fala, que é a ordem da hierarquia. A gente pode também estar num movimento de querer resolver alguma coisa para os nossos pais, ou resolver alguma coisa para os nossos avós, para os nossos ancestrais. E aí a gente não tem força para isso. Por quê? Porque a gente não é... Assim, não cabe a nós resolver, eventualmente, algumas questões, por exemplo, dos nossos pais com os pais deles. Por amor... E é muito interessante a gente falar, né, que na constelação, todos os movimentos e tudo que a gente faz, as ordens, elas estão muito ligadas ao amor, né? Dentro do sistema familiar, o que mais tem é amor, né? Então, a gente faz muitos movimentos por amor de maneira... Acho que tinha dado alguma coisa aqui na internet. A gente faz muito movimento por amor de maneira inconsciente. A gente ama demais os nossos pais. Às vezes a gente fala, não, mas meus pais me abandonaram, não, mas meus pais foram ruins comigo. Mas no fundo, energeticamente, a gente ama demais os nossos pais. E por amor a gente quer resolver as questões deles. Só que, como eu falei, né, a ordem da hierarquia fala muito isso. A gente é pequeno perto dos problemas dos nossos pais. A gente não tem que resolver os problemas para eles com tanto de amor que a gente tem. Então, a gente tem que estar no nosso lugar, e aí do nosso lugar a gente pode, então, ter a consciência de fazer o que é possível a gente fazer. Quando os nossos pais pedem ajuda, a gente ajuda no que eles pedem, né? Não além, não resolvendo problemas para eles, né? É como se, quando eu falo, e quando a gente fala sobre autoestima, é como se eu, nesse meu lugar aqui, se eu fosse, por exemplo, um estudante do primário, né? Eu aqui, como um estudante do primário, neste lugar, alguém me desse uma equação, uma integral, uma derivada, uma equação de engenharia para eu resolver. Eu pego aquilo e não sei fazer, e eu posso me sentir a pessoa mais burra do universo, porque, poxa, como que eu vou resolver esse problema se eu não tenho capacidade para isso?
É quase que como isso. Então, é como se eu, lá no meu lugar de filho, eu quisesse resolver, por exemplo, alguma questão com o relacionamento dos meus pais. Meu pai brigando com a minha mãe brigando com meu pai, e eu lá no meio dos dois. Ou por eles me pedirem, me colocarem lá no meio dos dois, e aí a mãe fica falando, ah, porque o seu pai isso, o pai, ah, porque sua mãe aquilo, e a gente no meio dos dois fica tentando inconscientemente e por amor resolver o problema deles, a gente se sente o quê? A gente não consegue resolver, porque eles criam. Pausou o vídeo de novo, vou continuar. Eles estão naquele problema, né? Então o problema ele tem que ser resolvido naquele nível. A gente num nível de filho, num nível menor, a gente não consegue resolver as questões. No nível menor, a gente não consegue resolver as questões dos nossos pais. Então, com isso, a gente se sente o quê? A gente sente que a gente não serve para nada. E aí começam alguns problemas de autoestima. Então, o que é importante quando a gente fala de autoestima dentro da constelação? É a gente saber o nosso lugar. E existem diversas frases de cura, existem diversas maneiras da gente se conectar e da gente estar no nosso lugar. A gente pode olhar para os nossos pais, né, e falarem, eu por mim, você por você. Eu sigo no meu lugar de filho. E você, papai ou mamãe, você segue no seu lugar de pai e de mãe. Né? Então, eu sigo, eu fico, né? E vocês seguem. O problema de vocês é do tamanho de vocês e eu tenho o problema do meu tamanho. Os meus problemas são do meu tamanho. Então, existem algumas frases que a gente fala para colocar em ordem essas questões e aí, com isso, então a gente segue no nosso lugar. E é lindo quando eu faço esses movimentos, né? Seja explicando no grupo, como eu falei, né? A gente no grupo de estudos, no grupo de constelação, a gente aprofunda nos temas e a gente faz constelações. Então, quando eu faço a constelação e eu falo essas frases, a gente percebe como as pessoas se sentem aliviadas. É uma leveza muito grande de simplesmente a gente falar, agora eu sigo no meu lugar. Por quê? Porque eu não carrego um peso diferente do peso que eu tenho que carregar. Eu não estou num lugar diferente. Eu realmente tenho o meu tamanho para resolver os problemas que eu tenho condição de resolver do meu tamanho. Né? Então, aí eu não tenho questões de autoestima. Porque realmente é aquilo que eu falei, é do estudante primário ter que resolver um problema de engenharia. Ele vai se sentir um burro, porque ele nunca aprendeu aquilo, ele nunca viu aquilo. É como a gente dentro do nosso sistema familiar. Se a gente vai querer resolver alguma coisa maior do que a gente vai se sentir incapaz de fazer, porque a gente não está no nosso lugar fazendo o que a gente tem que fazer, ou da maneira, né, que deveria ser feito. Então é isso. Então quando a gente faz esses movimentos para encerrar ciclos e para a gente colocar cada uma das coisas no seu lugar, aí a gente pode então seguir com mais leveza, né? Acho que o grande ponto é isso, é a leveza e a segurança de que eu estou fazendo, né, o que eu posso fazer, o que eu estou fazendo na coisa certa, no lugar certo, tá bom? Como eu falei, né, a ideia de fazer as transmissões, como eu falei nos outros vídeos, a ideia de fazer as transmissões é passar um pouco desse tema, né, para vocês entenderem e conhecerem um pouco mais, porque o campo da constelação é vastíssimo, né, tem muitos estudos, tem muitos livros do Bert, quem se interessar, tem os livros do Bert para estudar, e tem realmente muita coisa para a gente se aprofundar. O curso que eu ministro, o curso que eu dou, e que estão com as vagas quase acabando, né? A gente vai começar semana que vem já a última turma do ano. A gente faz isso, a gente aprofunda nos temas. Eu crio um grupo também no WhatsApp que a gente se comunica aí durante a semana, entre uma semana e outra, são 5 semanas, né, de curso, são 5 módulos, na verdade, uma vez por semana cada módulo. E aí a gente faz o dia da aula e a constelação naquele dia. E aí, junto com isso, eu passo exercício para ser feito de semana a semana, de uma semana para outra. E aí, enfim, tiro as dúvidas ao longo da semana e a gente vai se aprofundando mesmo no tema. E não só, a ideia não é o aprofundar, por conhecer, né? É a gente realmente se transformar. Eu me transformei muito quando eu conheci a constelação, desde o primeiro dia que eu fui assistir uma constelação, eu nunca esqueço, né? Eu já entrei, já participei, já foi lindo, foi um movimento muito lindo. E a partir daí, depois que eu fiz a minha formação, e que eu fiz o meu estudo, e eu continuo me aprofundando na constelação, cada vez mais eu me transformo.
E eu acho que é isso, né, que é importante, a gente pensar na nossa evolução, no nosso crescimento. Quando a gente está disposto a crescer, a olhar para o nosso crescimento, seja ele pessoal, seja profissional, seja espiritual, é muito lindo, por quê? Porque a gente vê que existe esse caminho, existe essa possibilidade de crescimento, né? Então, uma possibilidade é fazer uma constelação, né, combinar, marcar um dia, vamos lá, a gente faz uma constelação e olha de maneira profunda para algum tema que está emaranhado ali, está preso ali, é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é fazer o coaching sistêmico, que são 10 reuniões e que a gente vai aprofundando aos poucos cada uma das questões, a gente vê diversas questões, né, ao longo de 10 reuniões, e a gente tem um objetivo claro desde o início, e aí a gente vai trabalhando nesse objetivo ao longo de todos os encontros. E uma outra possibilidade, que é a que eu falei já, que eu estou reforçando, porque já começa semana que vem, é a última oportunidade neste ano de fazer, é o curso, que são 5 módulos em que a gente se aprofunda em cada um desses temas, né? Dinheiro, carreira, relacionamentos, eu ensino a fazer as frases de cura, explicar, né, exatamente como que deve ser usada essas frases de cura, e eu ensino também mais profundamente, tem um dia que é dedicado a gente estudar mais profundamente as ordens, a constelação, tudo que vem com ela, enfim. Então é muito interessante mesmo, é uma maneira de se aprofundar e se transformar. Né? As pessoas que fizeram o curso gostaram muito, tem vários depoimentos, né? Tem um vídeo, inclusive, no YouTube, e que também está aqui no Facebook, da Maria Clara, que ela terminou, ela foi da 3ª turma. Então é bem legal esse vídeo da Maria Clara, quem quiser assistir, tá lá. E, enfim, eu estou super à disposição, super animada para começar o próximo grupo, já tem bastante gente inscrita, né? São bastante gente, na verdade é um grupo de 10 pessoas, né? Eu não gosto de fazer mais do que 10 para eu ter esse contato mais próximo, para estar realmente disponível para tirar dúvidas e para conhecer mais profundamente cada uma das pessoas que participa do grupo. Então a gente já está com o grupo quase formado para começar a semana que vem. Se você tiver interesse, se você que está vendo esse vídeo tiver interesse, né, tem um link aqui para clicar, para se inscrever. Nesse link, na verdade, é uma aplicação. Eu vou ler todas as aplicações e aí eu seleciono as pessoas para participar do grupo. E nessa aplicação já tem os dados direitinhos sobre os dias da semana, os horários. Tem um outro vídeo que eu gravei explicando com profundidade o que tem em cada um dos temas, cada uma das semanas, como que a gente trabalha. Tá tudo lá direitinho. Então, clica aqui no link para você, né, aprender um pouco mais e entender um pouquinho mais. A Nilva está aqui, ela comentou que ela viu o vídeo da Maria Clara. Realmente é uma graça a Maria Clara fez esse depoimento muito lindo, né, muito legal, que está aí disponível para quem quiser ver, né, tanto aqui quanto no canal no YouTube. Para quem não assinou ainda, se inscreve lá no canal no YouTube também, é youtube.com/c/Juliana Slicker. Lá eu posto um vídeo por semana também, sempre trazendo reflexões, temas, conteúdos de constelações que eu já fiz, né? Então eu trago, às vezes, experiências, porque também tem uma coisa muito interessante, né? Quanto mais a gente faz, eu conduzindo constelações também, mais eu aprendo com vocês, né? Aprendo com as perguntas que vocês me fazem, com as sugestões de vídeos que vocês me fazem, né? E com as constelações também que eu conduzo, e os grupos também, enfim. Então isso tudo é muito interessante, é muito legal. Tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês hoje, né? Esse tema de autoestima é um tema muito vasto também, é muito interessante a gente pensar tanto no nosso lugar, quanto nessa conexão que às vezes a gente tem energética com alguém da nossa família, do nosso sistema. A gente está fazendo o papel de alguém que não é a gente, né? Então é bom também a gente perceber realmente o nosso lugar e às vezes fazer até uma visualização de entender onde que eu tô, olhar para todo o meu sistema familiar e saber que eu tenho um lugar para mim. E aí com isso eu posso seguir com a minha estima, né, autoestima elevada e eu consigo seguir bem. Tá bom? Espero que tenha ajudado, espero que tenha contribuído mais um pouquinho com a transformação de vocês. Esse é o meu intuito de fazer essas transmissões, né? E tô por aqui, qualquer dúvida, mesmo que você tenha visto esse vídeo depois, que não tenha visto esse vídeo ao vivo, pode deixar comentário aqui, pode deixar dúvida aqui, que eu vou ver e vou respondendo, tá bom? Um beijo grande, ótimo final de dia, e amanhã tem mais um tema falando sobre família. Estou mais uma vez fazendo uma transmissão aqui para vocês. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau.